A paz do Senhor, meus irmãos, vamos para mais uma aula, a aula de número 20 do nosso curso Conhecendo a Bíblia, livro por livro. Hoje vamos fazer aqui um resumo do livro de Deuteronômio. Vai ser em uma única aula. A próxima aula nós já teremos aí uma introdução aos livros históricos. Vamos começar aqui pelo título do livro, né? O título do livro para os hebreus é Devarim, significa palavras em hebraico. Esse livro recebeu esse título dado pelos hebreus por causa do modo, né, que começa o livro. Deuteronômio 1 e verso 1 começa com a expressão, né, Elé Hadevarim. Estas são as palavras ditas por Moisés a todo Israel no deserto. Então, por causa desse início, né, do livro de Deuteronômio, os hebreus o chamam de Devarim. Na Septuaginta, que é a tradução da Bíblia hebraica para o grego, esse livro recebeu o título grego de Deuteronômio, que significa segunda lei ou repetição da lei. A autoria do livro é Moisés. Ele escreve o livro quase sempre aí, né, na terceira pessoa do singular, referindo-se a si próprio 38 vezes nesse livro. Pouco antes da sua morte, ele declarou que tinha escrito esta lei antes de entregá-la aos sacerdotes, conforme essas referências bíblicas que estão aí na tela. O último capítulo, né, que é Deuteronômio 34, que relata a morte de Moisés, é um apêndice, um acréscimo, escrito mais tarde. Alguns acham que foi Josué, outros acham que foi Eleazar, outros acham que foi Samuel. Não sabemos ao certo quem escreveu esse acréscimo, esse apêndice que relata a morte de Moisés. O cenário histórico do livro, nós temos aqui a data em que o livro foi escrito, foi 1405 a.C. Lá em Deuteronômio, capítulo 1, versículo 3, Moisés especificou a data em que o livro foi escrito. Como a morte de Moisés aconteceu 30 dias mais tarde, a pronunciação e a escrita dessas mensagens ocorreram em datas muito próximas uma da outra. As circunstâncias, né, do livro de Deuteronômio. Israel estava perto das margens do Jordão, tendo conquistado grande área da Transjordânia e estavam prontos para o desafio da conquista de Canaã. Essa geração agora, né, que está sendo alvo da escrita de Moisés com relação ao livro de Deuteronômio, é uma geração diferente daquela que saiu do Egito. Não conheceu a idolatria egípcia e foi liderada por Moisés ali no deserto por 40 anos. Conheceu vitória em batalha, mas ainda eram propensos à idolatria e tinham muitos problemas familiares e sociais. Aprenderam a guerrear, mas deveriam ser lembrados da santidade e de como deveriam viver em Canaã. O objetivo do livro de Deuteronômio era o de preparar a nova geração de Israel para viver em Canaã, mediante uma reafirmação da lei do Sinai, ou lei mosaica, né? Aqui, essa geração é uma geração nova, desde a saída do Egito até a chegada aqui, né, dos relatos de Deuteronômio, já havia se passado 40 anos.
Então, a lei original, aquela dada lá, principalmente em Êxodo, né, que fala sobre a lei mais geral, mais específica para todo o povo, era breve e direcionada. Moisés expressa aqui em Deuteronômio a parte fundamental da lei em forma de sermão, estendendo-se nos princípios básicos e falando em tom exortativo. Desculpa. Lembra-lhes o passado, exorta-os quanto ao presente e encoraja-os com a promessa de Deus para o futuro. Ao recordar-lhes a lei, procura motivá-los para o amor de Deus. Enfatiza a segurança da palavra de Deus e suas promessas contidas na aliança com os patriarcas. E lembra-lhes do dever de serem fiéis para que as promessas se cumpram. Vamos aqui para as contribuições do livro de Deuteronômio. Aqui fala que ele é um suplemento do livro de Êxodo. E até surge sempre essa pergunta, né? Por que uma segunda lei? Esses dias mesmo a Bélgica está fazendo um plano de leitura bíblica anual. Ela até disse, bem, mas é tão difícil, né? Ler os livros do Pentateuco, porque muitos relatos se repetem, né? É porque são períodos diferentes, como eu expliquei para ela. Por exemplo, em Êxodo, a legislação foi dada logo após o povo ter saído do Egito. Em Deuteronômio, foi necessário fazer uma releitura da lei, colocando os pontos mais enfáticos para que aquela nova geração que estava ali próximo à conquista de Canaã, né, pudesse observar. Então, existe aqui um livro que muita coisa que tem nele, ele tem lá em Êxodo, porém ele vai fazer uma leitura um pouco diferente, enfatizando coisas que naquele momento ali, para aquela outra geração, era importante observar. Então, embora Deuteronômio suplemente todos os 4 livros anteriores, né, lá do Pentateuco, ele elabora especialmente a lei do Sinai, a lei mosaica, principalmente ali de Êxodo 20 até 23. Conforme a gente pode observar aí, da letra A até a letra J, que passaremos a falar agora. Deuteronômio 5, de 7 até 21, repete o decálogo, os 10 mandamentos de Êxodo 20. Porém, lá dá uma razão diferente para que os judeus guardassem o sábado, que era o livramento da servidão. Então, aqui a gente tem um foco diferente. Por que os judeus deveriam guardar o sábado? Porque Deus os livrou da servidão, livrou-os do trabalho escravo do Egito e agora os deu a eles descanso, né, dessa situação. Então, letra B fala que Deuteronômio enfatiza o amor. Só para os irmãos terem uma ideia, o amor de Deus por Israel aparece lá em Deuteronômio 5 vezes, necessidade do homem amar a Deus 12 vezes, necessidade de Israel amar o estrangeiro 1 vez. Então, o amor é visto como a motivação para se obedecer todos os mandamentos. Na letra C, realça o benefício pessoal de guardar os mandamentos. O que o homem lucra guardando os mandamentos? Há aqui 2 vezes no livro de Deuteronômio a observação para que te vá bem. Vamos aqui então para a letra D. Deuteronômio é mais veemente, é mais exortativo do que Êxodo. Em Deuteronômio, Moisés se dirige à consciência e ao coração e não apenas ao intelecto. Enfatiza a relação entre obediência e bênção, bem como entre desobediência e maldição, o que não é mencionado em Êxodo.
expressa uma forte preocupação pelos necessitados, pelos órfãos, pelas viúvas e pelos estrangeiros, apenas mencionados muito rapidamente em Êxodo, e inclui uma seção sobre direitos humanos, capítulos 23, 24 e 25. Depois, com o tempo, os irmãos leem o livro de Deuteronômio, especialmente esses capítulos que nós estamos anotando aqui, observando aqui nesse estudo de hoje. Deuteronômio diz muito acerca da vida familiar, do casamento, do divórcio, das novas núpcias e dos direitos da mulher em geral. Deuteronômio também acentua as responsabilidades de vários líderes. Deuteronômio inclui muitas advertências acerca do perigo da prosperidade. Por exemplo, Deuteronômio 8, de 10 a 19, que eu sublinhei aí, mostra ou enfatiza, o perigo que o homem tem diante da prosperidade que ele alcança, de orgulhar-se e achar que ele conquistou aquilo pelos seus próprios esforços e esquecer do Senhor. Então esse texto aqui é muito interessante. Eu até peço aos irmãos depois para que leiam com bastante atenção. Na letra J, Deuteronômio enfatiza que Deus escolheu a Israel em amor. Os irmãos depois leem todas essas referências porque são importantes. E em Deuteronômio 30, 19 a 20, enfatiza a necessidade de Israel escolher a Deus em amor. Então Deus escolheu Israel por amor, por isso então Israel deve escolher a Deus também por amor. Uma outra contribuição extraordinária que o livro de Deuteronômio dá é com relação à doutrina central da teologia hebraica, que está baseada na chamada profissão de fé, ou Shema Israel, A expressão ouça Israel, em Deuteronômio 6, 4 a 9. A declaração de fé de Israel, geralmente quando vai se pronunciar alguma bênção, vai se declarar alguma coisa importante, sempre os rabinos, os mestres judaicos, eles começam com esta bênção. Eles começam dizendo Shema Israel Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Então isso é muito importante para eles, Essa expressão traduzida é ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então aqui em Deuteronômio, essa grande contribuição é para que Israel desenvolvesse a sua profissão de fé. Embora que nessa profissão de fé desenvolvida pelos judeus, eles enfatizaram muito a questão da unidade de Deus. Já Jesus, quando cita Deuteronômio 6, 4 a 9, ele enfatiza o amor a Deus e ao próximo. Inclusive, a grande dificuldade dos judeus de aceitarem a doutrina bíblica da Santíssima Trindade é porque eles enfatizaram tanto a questão de o único Senhor, que tiveram dificuldade em aceitar a ideia da Santíssima Trindade. E ainda tem, na verdade. Então a palavra que aparece nessa declaração de fé para se referir que Deus é um Senhor, ou único Senhor, é a palavra errad no hebraico. Mas ela significa uma unidade com posições de divisões, em vez de uma singularidade absoluta, como seria a palavra Yahid, único, expressaria. Para os irmãos terem uma ideia, eu coloquei aqui em Gênesis 2, 24, quando fala que homem e mulher, quando se unem na união matrimonial conjugal, tornam-se uma só carne, utiliza-se a expressão hebraica, a mesma que aparece lá em Deuteronômio 6 e 4, Errad. Então, homem e mulher, pelo fato de terem unidos,
em corpos no casamento não se fundiram em uma única pessoa, continuam sendo duas pessoas, mas ao mesmo tempo ligadas pelo matrimônio. Então a ideia dessa expressão único Deus não quer dizer que Deus seja uma pessoa apenas. Deus são três pessoas, que no caso então é a questão da doutrina da Santíssima Trindade. O Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Então essa profissão de fé, o chamado Shema, tem sido a marca do judaísmo através da história. Embora, como eu já disse, eles tenham deturpado a importância do termo um ou único. Bom, então vamos aqui para a próxima página. Nós estamos aqui já caminhando aqui para do meio para o fim da nossa aula. O principal livro teológico do Antigo Testamento é Deuteronômio, porque apresenta uma combinação de amor, santidade e de justiça de Deus. Adverte a Israel quanto ao passado, presente e futuro, trata de questões de relacionamento humano. Deuteronômio é o livro do Antigo Testamento mais citado. Para os irmãos terem uma ideia, ele é citado 356 vezes por posteriores escritos do Antigo Testamento e mais de 190 vezes no Novo Testamento. Daí para os irmãos terem uma ideia, da importância de Deuteronômio para o desenvolvimento teológico de toda a Bíblia Sagrada, Deuteronômio cita 4 leis espirituais de Israel, Deuteronômio 10, 12 a 13, que resume a lei e a essência da religião em 4 pontos: temor a Deus, temor ao Senhor, andar em todos os seus caminhos e amá-lo, servir ao Senhor de todo o seu coração e de toda a sua alma, e obedecer os mandamentos do Senhor, os quais são para o teu bem. Nós temos aqui, que Deuteronômio ele vai falar sobre a responsabilidade dos líderes políticos, dos juízes, sacerdotes e reis, cujas principais responsabilidades eram a de aplicar a justiça imparcialmente. E para garantir esse julgamento imparcial, eles deveriam rejeitar o suborno e procurar conselho na palavra de Deus. Deuteronômio também cita a lei de Talião, lá no latim, lex talionis, a lei de Talião, que também é citada em Êxodo 21, 23 e 24 e Levítico 24 e 20. Em Deuteronômio é declarada como dissuasão ao crime em Israel. Por que a lei de Talião é citada? Para que o povo fosse convencido, a não cometer crimes. Então, o objetivo dessa lei, a lei de Talião, era restringir o castigo ao limite da ofensa, ou seja, a lei exigia que o agressor fosse punido em igual medida do sofrimento que ele causou. Então, era um princípio judicial dos tribunais e não um princípio pessoal de desforra, de vingança. Bom, número 8 fala que Deuteronômio, demonstra aqui sobre a questão da guerra e derramamento de sangue inocente. Então Israel foi designado por Deus como o algoz contra a corrupta sociedade de Canaã. Mas Deuteronômio adverte para que os israelitas não se tornassem como os gentios, os cananeus, uma sociedade violenta. Vamos aqui para o número 9, a aliança palestínica com Israel, capítulo 28 até o 30. Deus prometeu a Israel bênção ou maldição na base da obediência. Então aqui deixa bem claro que a lei mosaica, o pacto mosaico, a base dele era a obediência. Obedeceu, recebeu bênçãos e vai desfrutar o melhor da terra. Desobedeceu, Deus vai tirá-los da terra. Então, a aliança pode ser resumida em 3 pontos. A terra de Canaã pertencia ao Senhor,
que a prometera como posse eterna aos filhos de Abraão. A ocupação dependia da obediência à aliança do Senhor. E, finalmente, o Senhor restauraria e ajuntaria a nação novamente quando retornassem ao Senhor e a Ele obedecessem. E aqui no número 10, fala sobre o grande perigo da idolatria. É quase incessante a advertência quanto à idolatria. Mais de 30 referências em Deuteronômio sobre esse assunto. Aqui nós temos algumas referências, Deuteronômio 4, 16 a 19, Deuteronômio 5, 7 a 9, Deuteronômio 6, 14 a 15, Deuteronômio 7, 4 a 5, Deuteronômio 8, de 19 a 20. Isso aqui são algumas. O povo viera do Egito idólatra, caíra na idolatria diversas vezes no deserto, estava prestes a entrar numa Canaã idólatra. A tendência dos israelitas era adotar a idolatria. Então eles foram advertidos diversas vezes aqui no livro de Deuteronômio para se desviarem da idolatria, porque eles enfrentariam não apenas uma batalha militar, mas uma batalha espiritual. Bom, e vamos aqui para o nosso última página de conteúdo, que é o número 11, a profecia messiânica de Deuteronômio. Moisés ele profetizou que após ele viria um profeta que seria semelhante a ele, Então a vinda de Cristo como profeta é mencionada pela primeira vez nessa passagem de Deuteronômio. Embora os milagres de Moisés em sua maioria tenham sido obras de julgamento, os de Jesus foram obras de misericórdia. Ao proferir essa profecia messiânica, Moisés salientou a absoluta exatidão e convicção profética às palavras que o Messias iria proferir. Então nós temos aqui, Moisés disse que após ele viria um profeta semelhante a ele. A gente sabe que o substituto de Moisés foi Josué, mas Josué não foi esse profeta citado por Moisés. Esse profeta citado por Moisés é o Messias, Nessa profecia diz que Deus levantaria entre os irmãos, ou seja, entre os hebreus. Jesus, ele é descendente de Abraão, ele é um hebreu. Então o nome Josué e o nome Jesus, no idioma hebraico, é o mesmo nome, Yehoshua, Josué no hebraico, mas esse é também o nome de Jesus no hebraico. Então, o profeta semelhante a Moisés, que viria e que é maior do que Moisés, segundo a Epístola aos Hebreus, é Jesus, o Messias. Nós temos aqui nessas duas últimas páginas apenas um esboço de Deuteronômio, para depois os irmãos olharem aí os principais assuntos, lerem as referências que a gente citou. E hoje, como eu já disse, a aula é uma aula única, um resumo